Vamos agora, pessoal, ver a estrutura while, ou estrutura enquanto, tá? Então, a gente, revisando aqui o for, né? Ele tem uma quantidade determinada de vezes. A gente fez dois exemplos, né, para reforçar. E na estrutura de repetição while, o que é que se diferencia? Né? Deixa eu colocar aqui tela alta. Ele é uma estrutura de repetição, né, que você precisa executar aquele bloco enquanto uma determinada condição que você determinou, ela seja verdadeira. Ou seja, você não sabe antecipadamente quantas vezes ele vai rodar, mas você determina a cada iteração, você perguntar se a pessoa quer continuar na estrutura de repetição ou encerrar. Isso te dá um maior poder de escolha, né? E você está executando aquele código, ele está, né, no ato da execução perguntando se você quer dar continuidade e executar tudo de novo ou parar por ali. Então a maioria dos programas, ele vai rodar em uma quantidade que o usuário vai ter esse poder de escolha e o momento que ele vai querer parar. E nisso aí a estrutura while funciona muito bem. Então a principal característica do while é verificar a condição antes de cada execução do bloco. Como assim? Então aqui eu peguei nessa imagem, né? Então ele chegou aqui na estrutura. A condição é verdadeira? Se isso for verdade, o bloco de comandos a ser executado sob uma determinada condição, por ser verdadeira, ou seja, ele entrou no loop, ele sai e volta de novo, verifica se essa condição é verdadeira. Então ele entra nesse loop aqui enquanto a condição for verdadeira. E se em algum momento essa condição agora se tornar falsa, ele sai do programa. Então, esse controle aqui de verificar a condição se for verdadeira, você que tem o poder. Então, diferente do for, que ele executaria uma determinada quantidade de vezes sem você ter esse controle qual momento que ele para, o while não. Você, a cada iteração, ele vai verificar, você vai te perguntar. E no momento que ele não executar, não atender mais, se você quiser sair, ele vai lá e sai. Então, aqui é uma estrutura, né, do while. Opa. No while, você tem o while, a condição, ele vai verificar que dentro dessa condição, enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar aquele bloco de ações, que é delimitado pelo abre e fecha chaves, ok? Aqui é um exemplo, né? Então vamos começar aqui. var, declaração de var1, a variável, recebe 0. Ele verificou. var1, né? Enquanto for menor ou igual a 100, ele vai executar, ele vai dar esse print aqui, né? Esse documento. Só que olha o que ele está fazendo aqui embaixo, ó. Ele está dando var1 mais. Porque, ou seja, ele executou a instrução em cima e embaixo ele está incrementando. Para quando a variável var1 subir, ele comparar novamente. Então, na primeira rodada aqui, né? var1 recebe 0, então ele vai verificar. Enquanto var1, qual o valor de var1? 0. 0 é menor ou igual a 100? É. Então ele vai lá, executa esse documento write, ele printa e embaixo ele incrementa. Ele incrementou, então var1 agora passa a ser, que era 0, passou a ser 1. Subiu. 1 é menor do que 100? É. Então ele vai lá e printa, incrementa e sobe. var1, que é 2, é menor que 100? É. E aí ele vai fazendo até chegar em 100. Quando chegar lá em 100, né, ele verificou. Aí ele foi lá, verificou. 100 é menor ou igual a 100? Sim, isso é verdadeiro. Ele não é menor, mas é igual. Printou, né, usou o document write e incrementou. Agora var1 passou a ser 101. 100, subiu. 101 é menor ou igual a 100? Não, isso não é verdade. Ele vai lá e encerra a operação. Ok? Então, vamos. É pouca teoria, como você fala, né? Pouca teoria, muita prática. Então, vamos pegar algum exemplo aqui de exercício. Determina. Pronto, vamos usar essa questão aqui. Vou voltar lá no nosso VS Code. Estava na última questão. Tirar tudo daqui. Dá um Ctrl V. Número X, soma. Dá um Enter aqui. Aqui, pronto. Ctrl K, Ctrl C. Vamos lá. Ele fala o seguinte: faça um programa que leia um conjunto de números, x, uma quantidade sei lá quanto, e imprima a soma, ok? E sua média. Ele quer que faça duas coisas: imprima a soma e a média. Admita o valor -1 como valor de sentinela, ou seja, o valor, a deixa, né, o valor de saída desse programa, né, para finalizar. E aí ele dá como exemplo, né, como ele espera a saída desse programa. Tudo bem? Então aqui
vamos utilizar a seguinte estrutura. Vamos ver como é que a estrutura while ela vai se comportar, ok? Então, inicialmente, eu posso fazer o seguinte. Leia um conjunto de valores. Então, eu vou criar aqui meu let, olha lá, num, ok? Eu vou dar ele quer valores, então eu vou dar um parse int, um prompt, e vamos lá, informe um valor, belezinha. Agora, né, que é aqui interação com o usuário, eu vou entrar no while, ok? Vou entrar no while, e aí ele verificar, enquanto num for diferente, olha o símbolo de diferença, for diferente de -1, que ele disse aqui, ó, como falou, utilizar -1 para sair do programa. Então, enquanto, né, while, enquanto num, essa variável for diferente de -1, isso é verdadeiro, ele executa. Enquanto essa condição for verdadeira, ou seja, enquanto num for diferente de -1, minha deixa para eu executar. E aqui eu vou fazer o seguinte, ele quer que eu faça o quê? Ele quer que eu some os valores e calcule a média. Então, temos algumas coisinhas para ser feita aqui. Primeira coisa, ele quer que eu some o valor. Então, eu vou fazer uma variável, vou declarar lá em cima depois, somatório, recebe, somatório, mais num. Então, já criei meu somatório. Vai ficar acumulando esse valor, tudo bem? Mas para o cálculo de média aritmética, só para relembrar aqui, rapidinho, então a média, ele é o quê? Ele é a soma dos valores dividido pela quantidade dos valores. Ou seja, para calcular a média, digamos, a média de peso das pessoas. Eu vou consultar 3 pessoas, sei lá. Então o peso é 85, 70 e 64 quilos. Eu vou dividir, vou somar tudo isso. Então posso até fazer aqui, ó. Vou somar esses valores. Cadê? E vou colocar parênteses aqui, né, para ficar certinho. Dividir por 3. Por que 3, Eric? Cadê? Fecha parênteses. Porque eu consultei 3 pessoas. Ok? Se fosse 4, mais, sei lá, 50 quilos, eu dividi por 4. E se fosse 5, vou dividir por 5. Se fosse 10, vou dividir por 10. Isso aqui é uma média aritmética. É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Só que aqui eu tenho o seguinte. Esse carinha aqui, ele é um somatório. E esse de cá, ele é uma quantidade. Então, eu tenho que fazer essa fórmula aqui. Somatório dividido pela quantidade. Então, voltando aqui para cima, eu fiz meu somatório. Estou somando todos os valores. E agora eu tenho que criar um contador. Contador recebe, contador, que a gente pode chamar de conte também, mais um. Então, é a mesma coisa que a gente já tinha visto. Então, ele vai somar os valores e dividir pela quantidade de valores. Ok? Nesse caso aqui, só que o que está faltando aqui agora? Ok? Se eu entro aqui, né, verifico. Eu vou induzir ao erro, não é? Vou apagar aqui, ok? Então vamos, deixa eu ver o que ele fala, beleza. Então agora vamos executar esse código, mostrar esse código, né, que é a média. Vou calcular aqui fora. Maria é ótimo. Média recebe somatório dividido pelo contador, pela quantidade, né, tanto faz. E vou dar um console.log em média. Vou colocar aqui. Ele quer o quê? Ele quer a soma e a média. Então, vou dar primeiro aqui. Soma, espaço, maisinho, variável soma. E aqui eu vou colocar console.log média. Média mais média. Ok? Faltou colocar aqui meu let. Vou colocar aqui em cima. Let. Que foi? Somatório. Vou colocar média, vou zerar todo mundo. E vou colocar contador. O conjunto é ótimo. Contador. Zero. Belezinha.
somatório. Belezinha. Olha o que eu vou fazer aqui. Tomara que não derrube minha máquina. Mas cheguei aqui, vou fazer. Vou lá, vou executar. Cadê você? Tá aqui. Tomara que eu não quero encher minha máquina. Ele vai perguntar o primeiro valor. Ok? Eu vou colocar 5. E game over. Ok? Parece que não, mas ele entrou em loop. Por quê? Vamos voltar para cá. Deixa eu matar o processo, se estiver rodando, para não ferrar minha máquina. Mostra aqui, ó. Beleza, ele falou aqui, informe o valor. Aí eu fui lá e dei o valor 5. Ele chegou aqui e verificou. 5 é diferente de menos 1? Sim, isso é verdade. Ele pegou somatório que é zerado, recebe somatório mais 5. Então agora somatório passa a ser 5. Contador que está zerado, que é a primeira rodada, né? Recebe contador mais 1. Belezinha? O contador passa a ser 1. Só que aqui está o problema. Aí ele termina, né? Que chegou na linha 10, ele encerrou, sobe. Qual o valor de num agora? 5. É diferente de menos 1? É. O somatório que era 5, recebe somatório que era 5 mais 5, passa a ser 10. Contador que era 1, recebe contador que era 1 mais 1, 2. Então ele foi incrementando. Foi incrementando. Modo infinito. Ele não parou mais. Porque você não perguntou de novo. Esse que está o problema. Então, essa pergunta que está aqui, ok? Aqui fora, ela deve ser perguntada de novo como balizador, né, para saber se eu vou parar ou não, ok? E até vindo aqui, ó, vou colocar informe o valor ou menos 1 para sair. Informe o valor ou menos 1 para sair. Porque eu preciso perguntar novamente ao programa para saber se ele vai continuar ou não. Então, essa pergunta aqui ele tem que ser perguntado. Ele foi perguntado fora, como parâmetro para eu saber se ele ia entrar ou não, e perguntado no final, para ver se eu continuo ou não. Se eu volto para o slide, para esse slide aqui, é como se eu perguntasse: valor, me informe um valor, um valor ou menos 1 para sair. A pessoa foi lá e forneceu 5. Ele executou o bloco de comandos que tinha que executar, né, que no caso foi um contador e um acumulador, e perguntou no final, perguntou de novo. Informe o valor. O cara foi lá e colocou, sei lá, 10. Verificou. 10 é diferente de menos 1? É. Então ele entra e volta a perguntar. Vai rodar nisso aqui até ele voltar a informar um valor para sair, que no nosso caso é o menos 1. Então se eu volto para cá, tá? Ele está aqui. Então vamos verificar agora. Deixa eu abrir meu estudo JavaScript, nosso home. Informa o valor menos 1 para sair, vou colocar 10. Aí, enquanto eu não colocar o valor diferente de menos, eu colocar menos 1, ele vai continuar 5, 7. Vou colocar menos 1. Ok? Dá meu console. E está aqui. Ele somou os valores e calculou a média. Eu vou fazer um pouco... Vou pegar esses caras aqui e vou colocar... Vamos ver aqui. Deixa eu ver se torna bacana. Aqui, só para ele, enquanto eu estiver executando, ele interagindo com a gente. Ele aberto. 5, 8, 10, sei lá, 8 de novo, 9, 10, sei lá, 60, 54 e por aí vai. Até eu digitar menos 1. Quando eu digitar menos 1, ele encerra. Ok? Então a soma deu 164 e a média, né, foi 20,2. Eu não coloquei a quantidade, poderia imprimir a quantidade, mas a questão não pediu. Beleza, gente? Então essa aqui foi uma questão, né, usando o while. Acho que vou pegar outra questão para fazer também. Deixa eu ver aqui no anunciário. Deixa eu ver o que ele pede. Segunda. Diversos números reais e exiba qual for o maior de todos. Sinalize menos 1 para fim de leitura, né, como valor sentinela. Dá para fazer esse também, tá? Vou deixar algumas questões, claro, para vocês treinarem também. Mas a princípio é isso. Vou ver se eu faço essa de cá também. Deixa eu pegar logo a carona aqui, eu tô aqui. Deixa eu ver. Então aqui, né, depois dá uma olhadinha com calma, vou selecionar tudo, dá um Ctrl V, dá um
Vamos entrar aqui, Ctrl K, Ctrl C, pronto. Ok? Então, mesma coisa. Fazer um programa que leia diversos números, que eu não sei a quantidade, repare, essa é a diferença deles, né? Deixa eu ver se está gravando, gente. Está gravando. Um programa que leia diversos valores reais e exiba qual foi o maior de todos. Ele quer só o maior. Código -1 para fim de leitura. Se eu não me engano, a gente já fez uma questão dessa, tá? De determinar que é o maior ou menor de um conjunto de valores. E a gente utiliza algumas estratégias, né? Alguns valores de propósito para que ele seja substituído, né? Para quando encontrar o maior valor. Então, vamos determinar aqui, né? Então, vou colocar uma variável, let, colocar maior, ok? E vou colocar um valor zerado, valor bem pequenininho, ok? E vocês vão entender o propósito. E aqui agora, mesmo esquema, vou colocar aqui um let número, num recebe um parse, vou colocar um int, valores deles, prompt, e informe um valor. Ok? Aí agora aqui abre o meu while. Ele fala, né, que seria também -1. Então, enquanto num for diferente de -1, eu vou fazer esses testes. Então, aqui agora, aí entra a jogada. Porque eu vou pegar esse num, ok? Vou verificar. If, se num for maior do que o valor, a variável maior, ele troca. Se isso for verdade, então num recebe maior. Se vocês já perceberam qual é a lógica daqui, eu coloquei um valor bem pequeno para o primeiro valor que o usuário fornecer. Se for maior do que o valor maior, ele troca. Ok? Então, vamos fazer aqui um teste de mesa. Então, maior, vou colocar aqui barra, maior e num. Ok? Na primeira rodada, maior é 0 e num, ninguém forneceu. Vou assumir que é 0. Ok? Tá aqui. Vou até colocar, fazer, você ver, ó, num, aqui, como é a primeira rodada, recebe 0. Só para vocês entenderem o que eu estou pedindo. Ok? Então, tem que tirar o LED aqui. Então, ele chegou e verificou. Os dois são zerados. Aí, na primeira rodada, o usuário foi lá e forneceu. Ah, o valor de num agora é 7. Ok? Ele foi lá e verificou. Enquanto num é diferente de -1, porque é 7. 7 é maior do que 0? É. Então, agora num passa a receber o... Opa, é bom que eu falei em voz alta. Tá? Então, maior recebe num. Então, agora, o valor da variável maior recebe o valor de num. Então, agora, passa a ser 7. Ok? E aí, lembre-se que eu vou fazer a pergunta aqui, né? Vou até copiar aqui para ser mais rápido. Ok? Perguntar. E aí, ele falou, informe um valor. O pessoa foi lá e forneceu para num 15. Aí ele subiu. 15 é diferente de -1? É. Aí verificou. 15 é maior do que 7? É. Então ele vai lá e troca. Então maior agora recebe 15. Fui lá e perguntei de novo. Informe outro valor. A pessoa foi lá e forneceu 6 para num. 6. Subi. 6 é diferente de -1? É. Então vou lá verificar. Vou lá verifico. 6 é maior do que 15? Não é. Então ele não troca. Tá vendo como é legal? Ele não vai trocar porque ele percebeu que não é maior porque eu já estou salvando e comparando com o valor de maior. Ok? Feito isso, ele vai entrar em loop até você digitar -1. Digitou -1, aí sim ele sai do programa e imprime. Sei lá. Vou colocar aqui o console.log. O maior valor é... Coloca aqui... maior. Prontinho. Então, vamos ver se está indo isso mesmo. Então, forma o valor. 5, 6, 10, 9, 40, 80, 452,
sei lá, 62, 41, e agora eu vou digitar menos 1. O maior valor digitado foi 452. E fala o valor, menos que, né? Ou menos 1 para sair. Fala o valor, ou menos 1 para sair. Belezinha, gente? Essa aqui foi a outra questão que eu fiz agora, para vocês entenderem. Eu vou passar agora, né, uma lista, né, você já tem a lista, vou dar a indicação de alguns exercícios para na próxima aula a gente corrigir esses exercícios. A vontade do vídeo, né, que estou testando com vocês é vocês poderem ir, parar, voltar, parar, para rever esses conceitos e a vir de forma mais assertiva com as dúvidas. Isso ajuda bastante, então espero que vocês tenham, né, gostado, que eu tenha explicado, né, senão eu explico novamente, sabe que eu sou disso, explicar sempre que puder, né, mas acredito que dessa forma também ajude, tá bom? Então mandem ver nos estudos, nas questões, qualquer dúvida eu vou estar lá nos ambientes, né, no Classroom, no Discord, e é isso aí. Valeu!